dia, bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. 4h59. Vamos para mais um dia de live. Nós que estamos nessa jornada de 40 dias de oração, de reflexão da Palavra de Deus. Muito bom tê-lo aqui, nesses 40 dias reunidos em torno da Palavra de Deus, em torno daquilo que Deus quer nos falar. Aleluia. Bom dia, Anderson, meu amigo Anderson, muito bom tê-lo aqui, cara. Muito bom mesmo. Esperar mais uns minutinhos, pessoal, conectar. Bom dia, Thalita. Bom dia, Thiago. Aleluia. Bom dia, Eliezer. Muito bom tê-los aqui. Aleluia. Bom dia, Lu. Segundo dia de live. Bom dia, Nelson. Como é que tá a mão, meu irmão? 32º dia de live. Aleluia. Me fala aí, por favor, como é que tá o som. Hoje um dia um pouco mais frio, 12 graus. Nós estamos aqui colocando pressão no sol, reunidos em torno da Palavra de Deus para entender um pouco mais daquilo que Deus quer nos comunicar. Aleluia. Por falar em som, hoje eu acordei. Som ok, mão não, faz parte. Hoje eu acordei fazendo orçamento lá do nosso som, da nossa igreja. Hoje nós utilizamos um som emprestado. E estamos com esse objetivo aí de comprar o som essa semana, pelo menos os 2 PAs e a nossa mesinha digital. Então provavelmente faremos isso essa semana ainda, se Deus quiser, para esse culto ainda de domingo. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja enviada. Bom dia, Simona. Bom dia, Simone. Simone que nos presenteou ontem com um testemunho maravilhoso. Se você não assistiu online, depois vai assistir lá, ficou gravado. Está tanto no meu Instagram como no meu canal do YouTube. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. E se você puder orar comigo, eu queria que você mandasse aí um foguinho, que eu vou te chamar para a gente orar. Me deixa saber que é possível. Aleluia. Bom dia, Aparecido, meu amigo Aparecido. Vamos lá, Eliezer.
Vamos orar. Se você pode orar comigo, manda um foguinho aí que eu vou te chamar. Vemos o seu teto. Aí, acho que é o chão, né? Vamos lá. Senhor Jesus, diante de Ti, Deus, nessa manhã, queremos agradecer, Pai, Amém. agradecer, Deus, Obrigado, por tudo que Jesus. Tu és, Jesus, pelo Teu amor, por Tua misericórdia. Verdade. Obrigado por Senhor nos ensinar, Pai, a Tua palavra verdadeira, Deus, porque Aleluia. sabemos que ela é poder, Deus. Ela não é apenas de palavras persuasivas, mas é o poder do Senhor vivo, Pai. Amém. Obrigado, Deus, por trazer a transformação em nossos corações, Deus, Verdade. o entendimento, Pai. Deus nos ensina a ser cada vez profundo naquilo que Tu és profundo, Senhor Deus. Amém. Não queremos ser profundo naquilo que o Senhor é raso, Pai, aquilo que o Senhor não está queimando, Pai. Coloca no nosso coração todos os dias, Pai, o Teu amor, Deus nos Amém, ensina, Jesus. Deus. Faça isso, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, ser Aleluia. sensível. É melhor ter discernimento do Senhor, Pai, do que estar, Jesus, meu Pai, confiante no próprio entendimento, na É própria verdade. justiça, Deus. Não queremos a nossa própria justiça, Pai, queremos a Tua justiça sobre nós. Amém. Ah, Jesus, estende a Sua mão sobre todos nós essa manhã, Deus, com Tua graça, o Teu poder, Deus, porque Amém, sabemos, Jesus. meu Pai, que se o Senhor não for na frente, Pai, nós não podemos ir, Senhor Deus. Se o Senhor Verdade. não nos guiar, Pai, se o Senhor não nos dá, Jesus, a direção, não podemos ir, Deus. Então, Verdade. Jesus, diante de Ti, Pai, nós queremos dizer, Pai, venha sondar os nossos corações, a nossa vida Aleluia. por inteiro, Pai. Venha nos transformar de dentro para fora, Jesus. E que a Aleluia. transformação, meu Pai, alcance pessoas, Pai, porque o Em nome de Evangelho Jesus. são pessoas, Pai. Então alcance as pessoas, Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Deus, por toda a igreja, Pai, por toda a casa que o Senhor nos deu, Pai. E Deus também por todos os trabalhos, Pai. Aleluia. Assim como ontem também teve, Deus Pai, que vai prosperar muito ainda. Eu Em creio, nome de Deus, que o Senhor Jesus. está trazendo pessoas, Pai, que querem queimar por Ti, Deus, e fazer apenas aquilo que o Senhor nos ensinou, um evangelho simples e verdadeiro, que Verdade. toca pessoas e transforma vidas, Pai. Em nome de Obrigado, Jesus. Jesus, por essa manhã. Obrigado pelo Teu amor, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Emerson. Irmão, se você puder orar comigo, manda um foguinho aí que eu vou te chamar. Eu queria orar com pelo menos mais 2 pessoas. Deixa eu saber que eu posso te chamar. Hoje nós vamos para o 32º dia de live. Está acabando, pessoal. Está acabando. Parece que a gente começou ontem. Para você que não sabe, Deus colocou no meu coração. Bom dia, Moisés. Deus colocou no meu coração um propósito de 40 dias de oração na madrugada pelo nosso prédio. Mas como Deus é muito bondoso, misericordioso, Ele providenciou o prédio já no 5º ou 6º dia de live. E nós seguimos aqui nessa missão de entender mais a sua palavra. Bom dia, Marinal. Tem sido momentos muito preciosos. Vamos lá, Thiago. Bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa madrugada, meu Pai. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, meu Pai, que estão aqui nessa Amém. live, pelas famílias, pelos irmãos que estão comprometidos com a tua causa, Pai. Amém, Obrigado, Jesus. porque nós adoramos um Deus que é soberano, meu Pai. Aleluia. Um Deus todo-poderoso, meu Pai. Um Deus que está presente em todos os lugares, meu Pai. Um Deus Verdade. de todo conhecimento, Pai. Graças te damos, meu Pai. Este é o Deus o qual nós cremos, o único Deus. Aleluia. Ó, Pai, obrigado, meu Pai, pela vida desses irmãos que estão aqui, meu Pai. Amém. Eu oro
para que neste momento, meu Pai, o Senhor venha com a palavra rema, meu Pai, com a Aleluia. palavra viva, meu Pai, com a palavra de vida, meu Pai, que ela penetre nos nossos corações, meu Pai. Que possamos Aleluia. sair pessoas diferentes essa manhã, meu Pai. Amém, Jesus. Ó, meu Pai amado, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Temer, da família, Amém, Jesus. de todos os irmãos que estão chegando, meu Pai. Amém, Que essas pessoas, meu Pai, possam ter no coração, meu Pai, a disponibilidade de te servir para a tua causa, meu Pai. Amém, Jesus. Que nós possamos compreender o verdadeiro ID do Senhor Jesus Cristo. Que nós Aleluia. possamos realmente ir na igreja no domingo e na segunda-feira, meu Pai, cumprir com o teu propósito durante a semana também, Amém. meu Pai. Desperta os nossos corações, meu Pai. Faça com que nós possamos ter aquele primeiro amor, meu Pai, aquela chama Verdade, Jesus. acesa, meu Pai, nos nossos corações, realmente, meu Pai. Aleluia. Que nós possamos buscar, meu Pai, essa primeira essência, Senhor. Amém, Jesus. Esse amor, meu Pai, esse amor, esse fogo puro, que nós possamos nos apaixonar outra vez Em por Ti, nome de Pai. Jesus. Essa é a minha oração, meu Paizinho querido, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos tentar, Aparecido. Vamos ver se você não trava. Vamos lá. Aleluia. 32º dia de live. Estamos te ouvindo. Já travou. Vamos lá. Agora está te ouvindo. Vamos lá. Eu, Aparecido? É Tá te isso? ouvindo. Isso. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Louvado seja Deus, Pai Todo-Poderoso, em todo tempo, em todo lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa. Sim, Deus. Rendemos graças ao Senhor por mais este dia, esta manhã que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Oh, meu Deus e Pai. Obrigado por todos da live. Obrigado, Senhor, porque este é o dia que o Senhor preparou para nós. Pai. Verdade, Senhor. Sim, Pai. Oh, Senhor, rendo graças pela vida de cada um da live, por Amém. cada pessoa, Pai, cada ser humano que o Senhor colocou nessa terra, Pai, por todos que o Senhor já alcançou e que ainda o Senhor já tem na lista, Pai, na sua página, no livro da vida, Pai, que o Senhor pretende alcançar, Senhor. Obrigado por todo esse trabalho. Amém. Rendo graça, Pai. Rendo graça, Senhor. Em todo o tempo. Oh, glória a Deus, Pai. Obrigado porque o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Aleluia. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Obrigado, Jesus, por todas as igrejas, Senhor, nessa terra, Senhor. A igreja verdadeira, a igreja imaculada, Pai. Amém. Aleluia, Pai. Eu oro para que pastores, Pai, que guiam as igrejas, Pai, sejam guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai, Aleluia. para realizar tudo o que lhe apraz. Amado Amém. Espírito Santo, que o Senhor mova os corações em Aleluia. direção da sua vontade, Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Rendo graças, Pai. Neste momento, Pai, pela vida do irmão Temer, família dele, Pai, Amém. todos que estão na live. Amém. Oh, aleluia, Pai. E principalmente, Pai, porque está acontecendo. É verdade. O Espírito Santo de Deus se move. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Amado Espírito Santo, sabemos que
tudo gera em torno do centro Jesus Cristo. Verdade. O Jesus vivo que vai e de encontro à vontade de Deus. Amém. Ah, Senhor, nós estamos já no último livro, Pai, no Apocalipse. E tudo que está escrito vai acontecer, Senhor. É verdade, Jesus. Obrigado. Graças a Deus. É a maneira como eu oro hoje pela essa manhã, Pai. Amém. E sei que teremos um dia maravilhoso, abençoado, Pai. Que o Senhor está movendo as coisas, Pai. Movendo o coração. Convencendo aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, Jesus, mas o Senhor tem desejo que nenhum da sua criatura se perca, Pai. É verdade, Jesus. Obrigado, Pai. Vamos alcançar. Temos um chamado evangelístico, Pai. É Um verdade. chamado divino. E Deus já colocou a unção sobre cada um de nós. É verdade. Uma unção específica. Ah, obrigado, Senhor. Nós vamos cumprir o seu ID, Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Obrigado por a vida de todos, Pai. Vamos avançando em nome de Jesus Cristo. É o que eu oro, peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom dia, Cadu. Bom dia, Rick. Só fechar aí agora, Aparecido. Eu acho que por você estar travado na imagem, você vai precisar desligar o telefone. Irmãos, eu queria falar com você hoje sobre a Igreja Enviada, o 32º dia de live. Nós estamos aí próximo do final dessa jornada de 40 dias. E eu queria começar lendo com você Mateus 28, do capítulo 16, Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20. Capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E glória a Deus. Vou repetir, irmãos. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Irmãos, a igreja não existe para preservar a si mesma. Esse é um tema que me pega, meu irmão e minha irmã. Se você está caminhando comigo há algum tempo, você sabe como esse é um tema que fala comigo. Sabe, nós vivemos tempos difíceis, mas o papel da igreja não é preservar a si mesma. A igreja existe para participar da missão de Deus. A missão é de Deus, anunciando Cristo e formando discípulos até que todas as nações o adorem. E antes da gente entrar na reflexão desse texto, eu queria pedir para você ler no seu secreto Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. A gente já estudou esse tema, fala sobre a promessa feita a Abraão. Isaías, capítulo 49, do versículo 5 a 6. O servo como luz para os gentios. Vai falar com você esse texto com toda certeza. Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. A promessa da missão e do Espírito. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11, que fala sobre o envio da igreja. E Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 12, que fala sobre a multidão de todas as nações diante do Cordeiro. Esse dia vai chegar, irmão.
Esse dia vai chegar e é breve. Ontem nós aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Hoje eu queria começar com uma pergunta. Por que será que Cristo formou esse corpo? Irmãos, a resposta não é simplesmente para termos comunhão. Muita gente acha que a igreja existe só para a comunhão dos santos. Não, não é verdade. Cristo reuniu um povo, chamou um povo para enviá-lo ao mundo. Irmãos, presta atenção nisso. O mundo não aguarda Jesus. O mundo aguarda a igreja anunciar Jesus. Sabe, toda a Bíblia aponta para um Deus missionário. Quem é missionário aí? Toda a Bíblia aponta para um Deus missionário. Desde Gênesis, Deus busca o homem perdido. Irmãos, isso é precioso demais. Falei um pouco sobre isso ontem. Primeiro Deus chama Abraão, depois Deus levanta Israel, envia os profetas e o seu filho. E após a ressurreição, ele envia a igreja. Sabe, a missão não nasceu com a igreja, irmãos. A missão nasceu primeiro no coração de Deus. A gente precisa entender isso. Toda a autoridade, irmãos, pertence a Cristo. Irmãos, não caia nesse engano do inferno que existem homens mais importantes diante de Deus, não. Só existe um homem importante, Jesus Cristo. O único Deus que foi capaz de morrer por aqueles que nele creem. Todos os outros deuses permanecem mortos. Irmãos, existe uma diferença muito grande. Se você for no túmulo de Dom Pedro, de João Paulo, se você for no túmulo de João Paulo II, primeiro, você vai achar ossadas lá. Se você for no túmulo do Buda, você vai achar ossadas lá. Mas se você for no túmulo de Jesus Cristo, ele estará vazio. Aleluia. Sabe, o versículo 18 de Mateus 28 diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando a gente vai pesquisar no original grego, essa palavra, exócia, que significa poder, fala sobre autoridade legítima, direito soberano, governo absoluto. Irmãos, o capítulo 28 de Mateus é conhecido como a Grande Comissão. E ela não começa com a nossa autoridade cumprindo a missão, mas a de Cristo. Não tem a ver com a capacidade da igreja, tem a ver com Ele, irmãos. Sabe, a missão dada por Ele é possível porque Ele próprio reina. Eu queria que você entendesse isso. Sabe, porque esse entendimento vai preservar o nosso coração, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos nos achar alguém porque nós estamos cumprindo a missão que é dele. E que é ele mesmo que nos capacita. Eu queria que você entendesse isso essa madrugada. Porque é justamente essa autoridade que nos gera um imperativo. E esse imperativo é fazer discípulos. Irmãos, esse é um chamado comum a todos que creem na verdade do Evangelho. E no versículo 19, o verbo principal não é ide. O verbo principal é fazer discípulos. E erroneamente, às vezes, nós damos muito foco para o ide e esquecemos o fazer discípulos. Sabe, o original dessa expressão, fazer discípulos, significa formar aprendizes. Conduzir pessoas a viverem como Jesus Cristo. Eu não sei, irmão, se você entende a seriedade disso.
fazer discípulos, é ensinar pessoas a viver como Cristo. Mas para isso, primeiro é necessário que quem vai discipular viva como Cristo viveu. Que vença as tentações como Cristo venceu. Que esteja disposto a se doar como Cristo se doou. Sabe, há um princípio aqui, irmãos. A missão da igreja não termina na nossa conversão. Eu já falei várias vezes isso aqui, e você precisa entender isso. Nós não somos a última bolachinha do pacote, não somos. Sabe, a missão da igreja continua até a formação de discípulos maduros. Por isso que eu insisto que igreja, por isso que eu insisto que altar não é palco. Por isso que eu insisto que ambiente de culto não é lugar de gracinha. Irmãos, o ambiente de culto é um lugar de nós nos derramarmos diante do Espírito Santo e permitir que ele revele as profundezas da nossa alma e nos purifique por completo. Sabe, o ambiente de culto, irmãos, é um ambiente onde nós devemos nos derramar diante dele. E para isso, nós precisamos sair por aí e evangelizar. Porém, se nós pararmos na evangelização e não caminharmos para o discipulado, talvez a gente consiga promover uma mudança de comportamento dessas pessoas. Mas essa mudança de comportamento não irá durar. Sabe, é necessário mais do que isso. É necessário o discipulado para que haja uma mudança realmente de dentro para fora, uma transformação verdadeira. Irmãos, a gente precisava entender isso. Nós precisamos chamar pessoas para a mesa. Nós precisamos ter momentos de conversa. Ambientes seguros, onde nós possamos falar sobre as profundezas da nossa alma. E aí eu fiquei me perguntando assim, os destinatários, quem são os destinatários dessa missão? E o texto responde, todas as nações. Irmãos, o versículo 19 diz, fazei discípulos de todas as nações. E o original de todas as nações refere-se a todos os povos, etnias e grupos humanos. Por isso que a ideia de pregar somente nas quatro paredes não se sustenta, irmãos. Geralmente quem está dentro das quatro paredes já é crente. E aí como que nós vamos fazer discípulos de todas as nações e cumprir esse ide de Jesus se nós estamos pregando para iguais? Eu queria que você me desse essa resposta, porque às vezes parece que eu estou errado. A promessa feita em Abraão, em Gênesis 12, encontra nesse trecho o seu desenvolvimento. E eu preguei sobre isso sábado. O propósito sempre foi alcançar todas as famílias da terra, irmãos. A igreja não pertence a uma cultura específica, não pertence a um povo específico. Irmãos, a igreja não é feita para pessoas iguais, para pessoas boas, cheirosinhas, limpinhas, do mesmo nível social. Não, a igreja é feita para todas as nações. A gente precisa entender, irmãos, que ela pertence a Cristo. Por isso nós não devemos e não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Irmãos, nós temos visto show de horrores por aí. Não. O púlpito não é lugar de dancinha. O púlpito não é lugar de teatros que querem simular situações do mundo para justificar uma mensagem diferente, criativa. Não. Deixa eu te falar algo. O púlpito da nossa igreja jamais será um lugar com falta de reverência. No que depender de mim, irmãos,
nós derramaremos muitas lágrimas naquele altar. É para isso que ele existe. O púlpito, o altar não é a extensão da nossa casa. É um lugar feito para abrirmos a palavra de Deus e juntos sermos feridos por ela. Eu queria que você entendesse isso. Nós precisamos, ao invés de trazer o mundo para dentro da igreja, levar a igreja para o mundo. Mas precisamos estar atentos, porque discipular envolve ensinar. E, irmãos, dentro da nossa organização, da nossa liturgia, nós já definimos, nós pastores, que nós faremos 2 cultos aos domingos. Por quê? Porque o culto da manhã será um culto de ensino. Nós temos mestres entre nós, onde eles... E o culto da noite, nós faremos um culto de celebração, que tem mais essa pegada de avivamento, de evangelismo. É necessário, porque nós precisamos sentar para aprender juntos. Deixa eu te falar, ninguém sabe tanto que não tem o que aprender. E quem sabe pouco precisa buscar. Então nós queremos ter esse ambiente de aprendizado mútuo. Mas não para por aí, o versículo 20 diz, ensinando a guardar. Sabe, Jesus não diz ensinando tudo que eu falei, não. Ele diz ensinando-os a guardar. Irmãos, nós precisamos entender que conhecimento, só conhecimento não adianta. Sabe, o conhecimento precisa produzir em nós obediência. E a partir da obediência, nós teremos frutos e poderemos criar discípulos, formar discípulos. Bom dia, tio. Sabe, nós não podemos viver uma teologia vazia. A verdadeira teologia sempre vai conduzir à prática. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas essa madrugada. Sabe onde a verdadeira teologia se manifesta? Ontem eu já fiquei muito emocionado lá na igreja, porque eu cheguei no meio da tarde e vi mulheres que saíram dos seus afazeres, das suas casas, envolvidas em preparar alimento para pessoas que não têm o que comer. E quando eu vi a estrutura da nossa casa, a estrutura da nossa igreja disponível para isso, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Essa é a minha igreja. Irmãos, eu não quero ficar chorando aqui. Sabe, a verdadeira teologia precisa conduzir à prática. E o alvo do ensino bíblico não pode ser apenas informar. Irmãos, o meu pastor fala muito sobre isso. O objetivo do evangelho não é informar. O objetivo do evangelho é transmitir vida. E sabe, a gente só consegue transmitir vida e demonstrar que nós andamos como Cristo quando nós estamos dispostos a agir como ele agiu. Sabe, Jesus sempre partiu o pão, irmão. Jesus sentava nas rodas que ninguém queria sentar. Jesus estava sempre com uma mão estendida. Eu não sei se você está me entendendo. Aleluia, Jesus.
E talvez muitos de nós pensemos, eu não consigo viver esse evangelho. Mas eu queria acalmar o seu coração, porque existe uma promessa que sustenta toda a missão. No versículo 20 ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Sabe, a missão, irmãos, nunca foi entregue à igreja de forma independente. Cristo continua presente por meio do Espírito Santo de Deus. Sabe, nós não trabalhamos para Deus entidade. Não. Nós trabalhamos para Deus Cristo. Jesus, o Verbo encarnado. Ah, irmãos, isso é precioso demais. Em Gênesis 12, Deus promete alcançar todas as famílias da terra. Em Isaías 49, o servo seria luz para os gentios. Irmãos, nós somos luz para os gentios. Em Mateus 28, a igreja é enviada. Irmãos, nós precisamos entender isso. A igreja não é o prédio. A igreja somos nós. E em Apocalipse 7, nós vemos pessoas de toda tribo, língua, povo e nação adorando o Cordeiro. A igreja nasceu para participar do plano eterno de Deus. Ela existe para isso, irmão. Sabe, a igreja de Cristo já tem seu propósito estabelecido desde a fundação do mundo. E o propósito não é fazer reuniões iguais. Irmãos, o propósito da igreja não é fazer reuniões de iguais. Presta atenção nisso. Eu sei que talvez seja mais confortável. Eu sei que talvez seja menos incômodo. Mas não é o nosso chamado. Sabe, cada discípulo que fazemos é um testemunho de que Deus continua reunindo o seu povo. Irmãos, tudo converge para Cristo. Nós podemos estudar qualquer texto de qualquer forma. Se for o texto bíblico, se for o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, ele sempre será o centro. Sabe, nós não podemos cometer o erro como igreja de querer anunciar uma filosofia, de querer anunciar um tipo de cultura, ou aquilo que a nossa denominação acredita. Não, não é sobre isso. A igreja deve anunciar Cristo. Ah, irmãos, isso é sério demais. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz, em nenhum outro há salvação. Em Colossenses 1, 28, vai dizer, a quem anunciamos. E aqui há uma verdade que nós precisamos entender e viver. O centro da missão não é a manutenção da igreja. Ah, irmãos, você que contribui financeiramente para essa obra, entenda como o seu recurso será utilizado. Sabe, nós queremos, irmãos, um ambiente confortável. Nós queremos um som de boa qualidade. Aliás, nós precisamos melhorar a estrutura da nossa igreja. Faz parte. No nosso primeiro culto, nós já recebemos mais de 150 pessoas. A gente estima que 180. E nós temos só 140 cadeiras. Então, nós precisamos investir na nossa igreja. Nós precisamos ter o equipamento de som próprio. Nós precisamos ter iluminação. Nós precisamos colocar uma câmera adequada para fazer transmissão online. E você tem semeado nessa obra. Eu sei que sim, e sei que vai continuar semeando. Mas você precisa entender que o seu recurso não será utilizado prioritariamente para isso. Porque o centro da missão não é a manutenção da igreja, irmãos. O centro da missão é anunciar Cristo e fazer discípulos.
E para isso nós precisamos amar essas pessoas. Sabe como? Dando a elas aquilo que elas precisam. Então não faz sentido nós termos a melhor estrutura interna da igreja, enquanto nós temos pessoas aí fora passando fome. Irmãos, eu quero me comprometer com você em relação a isso. A nossa prioridade sempre será essa. Nem que para isso algumas pessoas precisem ficar em pé durante o culto. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. E não quero criticar quem faz diferente. Mas não é a nossa visão como igreja. Bom dia, Clésia. E não falo de assistencialismo, não falo só de obra social, não é sobre isso. Eu falo sobre evangelismo, que faz com que essas pessoas entendam o amor derramado sobre eles, através do fato de não deixá-los com fome. Irmãos, a linguagem de amor para quem tem fome é o alimento. Nós precisamos entender isso. Sabe, a grande comissão não pode ser apenas um departamento da igreja. A grande comissão é a sua verdadeira identidade. Nós fomos chamados para isso. Nós somos um povo reunido, organizado como igreja para ser enviado. Nós fomos amados e por isso amamos. Nós fomos perdoados para exercer misericórdia. Irmãos, nós fomos discipulados para discipular, alcançados para alcançar. Esse é o Evangelho de Cristo. A igreja existe porque Deus continua chamando homens e mulheres para conhecerem seu Filho e serem transformados à sua imagem e semelhança. Irmãos, a missão da igreja não começa nos nossos planos. Ela nasce no coração de Deus e encontra o seu pleno cumprimento em Cristo. Vocês estão muito quietos, eu queria que você reagisse. Bom dia, Mike. Seja bem-vindo. Essa live vai ficar salva, você pode assistir desde o princípio depois. Você está entendendo, irmãos, o que eu quis passar para você hoje? Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque nós estamos iniciando uma igreja. E nós não podemos desviar do propósito. O propósito não é para dentro. O propósito é para fora. Quando Jesus disse ide, em resumo, ele está dizendo saia do seu conforto e vá para as trincheiras. Saia do seu comodismo e vá buscar o perdido. Pega esse dinheiro armazenado em celeiros e investe na minha obra. É isso, irmãos, que Deus está dizendo. Sabe, a Marinalva me lembrou algo que eu disse ontem. O que nos une não é a casa. O que nos une é a causa. E eu tenho orado por homens e mulheres maduros o suficiente para entender que nada tem a ver com placa. E acredite, num grupo pequeno de 60 pessoas no de segunda, nós temos tido problema com isso. Pessoas que têm se afastado simplesmente porque nós plantamos uma igreja. E não tem nada a ver sobre isso, irmãos. Então nós precisamos encerrar essa reflexão de hoje, antes de eu orar. Perguntando ao Espírito Santo: estou apenas frequentando a missão da igreja como espectador? Ou estou participando ativamente da missão que Deus deu a todos aqueles que conheceram a verdade? Essa é uma pergunta. Nós precisamos cumprir o ID. Irmãos, precisamos viver por esse propósito.
sabe? Deus vai alcançar as pessoas que Ele quiser. E se a gente não se envolver nisso, Ele vai usar outras pessoas. Mas Ele nos dá o privilégio de sermos usados como instrumentos. Cabe a nós nos posicionarmos nesse lugar. Mas eu quero, antes de orar, fazer um alerta para você que me ouve, homem e mulher de Deus. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Cumpra a missão, mas não esqueça do seu primeiro ministério. E eu sei que eu estou falando para alguns aqui. Irmãos, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então não caia no engano do inferno de se tornar um ativista. Dê tempo à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Os priorize. E eu sei que talvez vocês não escutem isso de outro pastor, mas é algo que Deus tem falado fortemente no meu coração. É preciso encontrar um equilíbrio. Não abandone aqueles que Deus te deu por herança para cuidar dos outros. E essa mensagem tem destino certo, eu sei disso. Não sei para quem, mas para alguém com certeza. Amém, irmãos? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor continua falando, Pai. Senhor, eu agradeço porque enquanto nós cumprimos o ID, o Senhor derrama da sua glória. Ontem, mais uma vez, na praça, o Senhor me deu uma palavra direta para uma pessoa que eu sequer conhecia. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem se comunicado comigo, o Senhor tem se comunicado com a sua igreja. E ontem foi um momento muito forte porque o Senhor testificou algo. Realmente aquela pessoa tinha acabado de sair da cadeia. Então eu quero te agradecer, Senhor, por isso. Eu quero te agradecer porque nós fomos instrumentos ontem de salvação. Essa pessoa se rendeu a Jesus, pediu a nossa ajuda para voltar para casa, nós conseguimos comprar a passagem para ele. E ali o Senhor comunicou no meu coração que esse é o evangelho prático. Esse é o evangelho que muda vidas. Esse é o centro da sua mensagem. Manifestar o seu caráter por aí, Pai. Então eu quero te pedir, Senhor, nos ajude nesse caminho. Preserve o nosso coração num bom lugar. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que temos que guardar, devemos guardar o nosso coração. Porque dele provém as fontes de vida. Então eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nesse caminho. Não nos permita ensoberbecer por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, eu sei que essa casa que o Senhor nos deu será uma casa de cura. O Senhor já me disse e várias pessoas já confirmaram. Em momentos diferentes, em contextos diferentes. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa fase de sinais e maravilhas, elas comecem logo, Pai. Se esse é o seu projeto através de nós, eu te peço, Senhor, que quando nós estendemos a nossa mão, as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam libertas. Senhor, que este local seja um local seguro para que a gente possa depositar o nosso coração sobre a mesa, em comunhão com os nossos irmãos, para que a gente seja, de fato, discipulado uns pelos outros. Pai, eu não acredito que o discipulado é só do pastor para a comunidade, não. Eu creio que existe o discipulado cruzado. Enquanto eu ensino para discipular, enquanto eu sento para ensinar e discipular, a pessoa também me ensina, abrindo o seu coração, repartindo as suas mazelas, compartilhando os seus dilemas.
suas dificuldades. Senhor, eu quero te agradecer porque eu já tenho observado em pessoas do nosso grupo um avanço incrível de maturidade. Um avanço incrível de maturidade espiritual, de entender que não é a situação que estão passando, que significa que o Senhor as ama ou não. Pessoas que estão entendendo que as portas fechadas também são o Senhor que fecha. Ah, Senhor, as portas que são fechadas também é o Senhor que faz. O Senhor quer corrigir a nossa rota, Pai. E nós agradecemos por isso. Ah, Senhor, o Senhor sabe como eu experimentei isso durante a minha vida. E como foi importante para eu chegar até aqui. Então eu quero te agradecer, Senhor, por esse entendimento, por esse discernimento. E principalmente, Pai, por essa consciência que só um espírito firmado em Ti é capaz de ter. Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por essas pessoas que o Senhor tem aproximado daquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor continue enviando pessoas para trabalhar, Jesus. Não para uma denominação. Senhor, nós não estamos preocupados com isso. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos conectou ao grupo correto. Eu entendo de Deus que todo esse plano que me foi revelado ainda em 2023 está se cumprindo conforme a sua boa vontade. E nós estamos felizes, Pai, por ser Mevan em Taubaté. Porque nós cremos no mesmo evangelho. E nós temos um pastor, um líder, que nos dá o direcionamento daquilo que nós precisamos caminhar, daquilo que nós precisamos perseguir em unidade como corpo. Mas nós não estamos preocupados com o nome, acima da preocupação que temos em cumprir aquilo que o Senhor nos deixou por escrito. Pai, em primeiro lugar, a sua palavra. O Senhor é o bom pastor, como diz a sua própria palavra. Então nós agradecemos e nós honramos o nosso líder na fé, mas nós queremos enaltecer, engrandecer o teu nome. Nós não estamos preocupados em engrandecer o nosso nome ou o nome da nossa igreja, não. Nós não nos julgamos melhores do que ninguém, Jesus. Mas nós sabemos que nós temos uma missão específica. Nós temos um chamado específico. E, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, não nos deixe desviar disso. Que nós mantenhamos o nosso coração no lugar certo, Pai. Ah, Jesus, nos dê essa capacidade. Também eu quero te pedir, Pai, mais uma vez, pelo derramamento de dons. Senhor, o apóstolo Paulo nos ensina na sua palavra que nós devemos buscar os dons com todo zelo, com todo cuidado, mas que essa busca não só é necessária, como é legítima. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pela sua infinita misericórdia, derrama sobre nós dons. Senhor, nós queremos ser uma igreja que manifeste os 5 ministérios, Pai. Nos dê condição disso enviando as pessoas corretas. Senhor, aproxima de mim como líder principal da igreja local. Aproxima de mim as pessoas certas. E afasta, Jesus, as pessoas que precisam ser afastadas. Senhor, revela no meu coração as conversas que eu não ouço. Não deixa, Senhor, que entre nós tenha nenhum tipo de divisão, Pai. Não deixe, Senhor, que pessoas cheguem como mensageiros do Satanás. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus qualquer espírito de divisão, de cisão, de rebeldia, Pai. Nós queremos estar reunidos como seu povo para cumprir o ID com as pessoas certas, da maneira correta, com o coração puro e com as mãos limpas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Muitos comentários aqui. Aleluia. O Espírito Santo que te mandou falar.
Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Amém. Cuida, Senhor, da nossa mente, língua e coração. É isso, meus irmãos. Obrigado por mais uma madrugada na sua companhia. Hoje uma palavra um pouco mais breve, mas com destino certo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu quero dizer que é uma honra caminhar com vocês. Ontem eu fiquei muito feliz. A gente iniciou mais um ponto de evangelismo lá no SECAP, iniciativa do nosso irmão Rick, futuro pastor Rick. Tem um chamado muito grande na vida dele, com toda certeza. Então, que nós possamos preservar o nosso coração, irmãos, da honra e glória de Jesus. Os vejo amanhã, às 5 da manhã em ponto. Está acabando. Nós temos mais 7 dias de live pela frente. Que Jesus nos ajude a completar esse ciclo com essa disciplina de acordar antes do sol nascer. Amo vocês. Nos vemos até amanhã.